Olá, pessoal, boa tarde. Mais uma quarta-feira de live. Sejam bem-vindos. Quem for entrando aqui, seja bem-vindo. Olá, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Mais uma live com convidados na nossa quarta-feira. E aí, como que vocês estão? Animados, ansiosos para a nossa conversa de hoje? A nossa live vai ficar gravada. Para quem não conseguir assistir tudo agora, nossa live vai ficar gravada no meu feed por uma semana. Então, na próxima quarta-feira, eu já apago e já deixo a nova da próxima semana, tá bom? Minha convidada já está entrando aqui. Seja bem-vinda. Ana, seja bem-vinda, boa tarde. E aí, oi, tá me ouvindo? Oi, tudo bem, Karine? Tudo bom? Acho que tá dando um tá Um voltando o som. delayzinho. Não, acho que tá voltando o som. Para mim agora estabilizou. Ah, sim, tá ok agora. Que bom. E aí, tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Pronto para bater esse papo que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Vamos só esperar o pessoal tá entrando aqui, né? Vamos Enquanto isso, sim, a gente vai dando boas-vindas para as pessoas, né? claro. E vão mandando aviãozinho aí, gente, que o tema é muito Isso. legal. Compartilha com as pessoas. Eu já falei que vai ficar salvo só apenas uma semana na minha página, né? Então, na próxima Aham. quarta-feira, já vou apagar. Então, aproveitar essa semana para quem não assistiu, compartilhar. Para quem assistiu, compartilhar quem quiser ver, né? E ainda tem uma semana. E o tema é Isso. super interessante, né? É novo, Viu, né? Cacete? É, E aí me fala de onde vocês estão entrando aí, estão conversando com a gente, de que lugar vocês estão. Porque eu estou falando de Vila Velha, no Espírito Santo. eu tô de Foz do Iguaçu, no Paraná. Nossa! Você nasceu aí no Paraná? Não, não, eu sou baiana e eu tenho 20 anos que moro aqui. Eu vim para cá em Nossa, 98. É um pouquinho mais de 20 anos. É. que legal. Eu nasci aí no Paraná e Ah, que estou morando aqui legal. no Espírito Santo. Eu nasci em Ponta Grossa Ah, e por causa da não profissão conheço. do meu pai é militar, né? Então a gente mudou, eu morei em várias cidades, né? E aí, quando ele se aposentou, a gente morava em Brasília e ele quis vir para cá, para o Espírito Santo, que era metade do caminho para a família dele, que era de Minas, e da minha mãe, que era do Rio, né? Então, aqui ficava no meio do caminho para as duas famílias, né? Ó, tem Ah, gente de legal. São Nossa Paulo, do história é Guarujá parecida. aqui. É, Guarujá. Verdade. É, eu sei que tem gente Jonas, ali que tem do Guarujá é uma galerinha Thaís. de Thaís, ó, Foz. minha querida. Tem um Jonas pessoal é aí de do Mato Foz Grosso. também. Todo mundo de vários lugares aí, né? E aí eu Isso. convidei a Gêmina, é Gêmina que fala, né, Gêmina? Isso. Gêmina, Gêmina, aham. Então eu convidei para que ela viesse conversar com todo mundo para falar sobre como que funciona o coaching, se pode ser utilizado para crianças e adolescentes, como que funciona, né? Na verdade, o mundo do coaching para muitas pessoas ainda é novidade, né? E trabalhar com criança e adolescente talvez seja mais novidade ainda, não é verdade? É, é verdade. É mais desafiador e assim, só o porquê do coach de criança para adolescente é que eu fiz a formação normal, né, para uma escola de adulto e resolvi aplicar em casa para adolescente que está aqui assistindo a gente também. Ni, um beijo.
E no momento que a gente começou a trabalhar com ela, eu comecei a sentir umas dificuldades, né? Por quê? Porque o adolescente, a criança se fala, mas o adolescente, ele não tem o neocórtex ainda. E aí vem toda uma parte neurológica, que a gente tem que fazer todo um estudo, de tomada de decisão, cumprimento de meta, que hoje é uma grande dificuldade para os pais entenderem por que os filhos não assumem responsabilidades, por que não tomam decisões. E aí entra a questão do coach para criança e a coach para adolescente. E aí onde eu despertei, comecei pelo adolescente, e aí depois, por ter um filho pequeno em casa, e aí já ter um pouco mais de conhecimento desse nicho, busquei também a formação, e aí fiz as duas formações, de coach para adolescente e de criança por último. Que legal. Mas assim, falando da sua primeira formação, você, antes do coach, o que você fazia? Antes do coach, bem, eu sou analista de sistemas, né? Mas eu sempre falo uma piada, meu marido, ele gosta, né? Nunca falou nada, mas eu falo que eu entrei na faculdade para casar. Eu casei, mas nunca programei. Então, foi para conhecer, né, o seu marido. Foi. Uhum. Então eu conheci ele, é verdade. Daí a gente fiz a formação, analista de sistemas, e depois fui para a área comercial, fui para a área de vendas, e fui gerente em grandes multinacionais de telefonia, né? Fiquei aí 12 anos na área de telecom, trabalhando, e no ano retrasado eu conheci o coach e comecei a buscar informações por causa de um feedback do RH que eu trabalhava. E aí, esse negócio de, quero controlar emoções. Aí fiz a formação, então eu sou formada pelo IBC, né? Hoje fiz o Professional Coach. É uma das maiores escolas, né, do Brasil, né? Isso. E aí eu fiz o Professional e o Life Coach e fiz o Coach Ericksoniano, né? Que é a hipnose aplicada ao coach. Então eu tenho toda essa formação para adulto, que hoje eu utilizo quando eu vou trabalhar com os pais, né? Que eu também tenho essa possibilidade. Então, por isso que é o coach de família. Mas o meu objetivo maior é o quê? É a criança, então o coach. Aí eu fiz o Kid Coach e fiz o Teen Coach, que aí é a formação específica. E nessas duas formações, existem métodos que são comprovados, que são todos... É um método que é feito pelo ICIG mesmo. Então, tem toda uma parte da psicologia que a Márcio Belmiro aplica. Então, ele é um processo bem completo. Então, a gente não muda as coisas, esses desenhinhos, esses quadrinhos, essas coisas, é tudo do método, tá? E eu utilizo para poder dar a cara para o nosso, para a gente poder dar a cara do nosso negócio mesmo, do nosso método, do projeto. Porque a gente atua com criança e adolescente com jogos, com a forma lúdica, né? Tem a ferramenta no papel? Tem, mas a parte dos jogos, a parte deles interagirem e eles buscarem as suas próprias respostas, tem mais resultado. Eu acho que essa parte também, assim, nesse mundo que a gente vive, ficou um pouco esquecida, né? Porque é muito eletrônico, é muita televisão, né? E é muito fácil as respostas. Assim, acho que a gente deve ser da mesma geração, mais ou menos, né? Acredito, mas que na nossa época a gente ia para a biblioteca fazer trabalho, né? Era trabalho às vezes escrito. Depois, quando eu entrei na faculdade, que já começou a exigência de ser digitalizado, né? Mas antes era por escrito ou digitado na máquina de escrever e tal. Então a gente fazia nossas pesquisas, a gente colocava a nossa cabeça para trabalhar, né? E hoje em dia é muito mais fácil, muito mais rápido. É bom, num certo ponto, porque a gente tem acesso a informações que antes a gente não tinha, demorava a chegar, né? E hoje o celular a gente consegue com muita agilidade. A gente está aqui hoje conversando, né? É uma possibilidade que antigamente era muito difícil ter outras pessoas participando com a gente, mas acredito que tenha vindo atrapalhar também ao desenvolvimento, né, da criança e do adolescente também, né? O principal ponto que eu vejo, assim, de tudo, mas a tecnologia, o principal ponto que eu vejo questão negativa é a desconexão. A gente está todo mundo conectado, porém a gente criou uma desconexão. Então hoje as pessoas, elas conversam, mas elas já não mais se conectam, elas não buscam mais aquela conexão.
fica tudo muito automático, chega em casa e tal. Aí veio a pandemia. E o que aconteceu na pandemia? As pessoas precisaram se conectar. Por quê? Porque ninguém fica no celular 24 horas por dia, né? E aí foi onde a gente... Já não tem mais o que fazer. Justamente. E aí os filhos começaram a utilizar jogos, começaram a ler mais livros, os pais começaram a observar seus filhos que, ok, não está na escola, mas também não sai do celular, isso é um absurdo, o que eu posso fazer? Então, o coach para essas idades, para esse público, tanto a criança quanto o adolescente, ele traz justamente para poder resgatar uma responsabilidade do filho. Aqui eu até separei o método de criança, são 2 métodos diferentes, tá? O criança é um método, o adolescente é outro método. Então, o método de criança, ele... criança? Com que idade você começa a trabalhar? Com que idade que você já pode começar a aplicar o coach, né? A quem quiser, tiver interesse de... O coach, para ambos eu consigo para qualquer idade, tá? Mas a criança, o formal, que é direto com a criança, é quando a criança já está alfabetizada. Então, a partir dos 7 anos, se com 6 anos ela já souber ler e escrever, ok, a gente já consegue fazer o processo com ela. Se não, a partir dos 7 anos até os 12 anos. Então, dos 6 aos 12, a gente faz o processo formal, que é com técnicas, ferramentas, sessões bonitinhas, que pode ir de 8 a 14. Então, diferente de outro do de adolescente, que são 10 sessões, o método Kid Coach, ele vai de 8 a 14. Então, eu posso, com 8, já ter resultado, e com 14, ainda está buscando, porque é criança, né? Mas, geralmente, com 8 a gente já tem uma resposta muito positiva aí do que traz. E aí, o que traz o método Kid Coach? Muita gente fala assim, mas o que eu quero trazer meu filho para fazer coach? Onde eu posso aplicar? Obtenção de respostas rápidas, muitas vezes a criança ela demora para responder alguma coisa que a gente quer, até num comportamento e tudo mais, se passa, você perde a paciência. Objetivos traçados com clareza, muitas vezes a gente quer colocar regras e não consegue, então o Kid Coach ajuda nessa condução, né? Tomar decisões com segurança. É uma criança, ela ainda tem medos, né? E ela vai continuar. Então, mas ela vai ter um suporte de pai, um suporte de mãe, que também estarão sendo conduzidos nesse processo, tá? O processo os pais participam. Conquistas. Então, a gente faz com que as crianças, eles sintam felizes nas pequenas conquistas que eles tenham. Então, todo esse trabalho é feito. Aí fala assim, mas meu filho tem medo de dormir sozinho. A gente consegue alguma coisa? Sim, a gente trabalha para dormir sozinho no quarto. É uma meta. Meu filho não consegue estudar. A parte de organização escolar, sim. Não se alimenta direito? Também. Meu filho faz muita birra? Ok, o Kid Coach também trabalha. Então, são vários aspectos. Então, são vários aspectos que o Kid Coach traz, não só no âmbito... De colocar tudo numa regra, mas de ensinar coisas que vão ser para a vida inteira. Tanto para os pais, que vão participar e precisam participar do processo em algumas sessões, quanto para os filhos, que vão crescer de uma forma mais saudável. Saudável em relação à mente, de tomada de decisão, de saber o que está fazendo, de se assumir no mundo. Tem criança que não vai no recreio, porque é muito tímido, não sabe falar. Entende? E aí a gente faz um trabalho e ele vai. E é muito legal. E é justamente, né, nessa época que começam as crenças, né? E aí a gente já pode eliminar alguns dos sabotadores que talvez na vida adulta essa criança possa ter, né? Quando você já começa a trabalhar essa parte da autoestima e de tomar decisões, né? É incrível. A Thaís está perguntando que a partir de qual idade. Então, ela falou que a partir depois quando está alfabetizada, né? Dessa parte formal. Tem outra parte que você trabalha com crianças também? Tem, a parte informal. Então, dos 7 aos 12 é considerado criança, então a gente aplica o método Kid Coach. Dos 13 aos 18, podendo ir até o 21, é o Teen Coach, que é para o adolescente. Agora, tem os métodos informais, que são os métodos aplicados para os pais, educadores e cuidadores, que a gente explica para os pais
a técnica e as ferramentas que nós utilizamos para que eles possam fazer em casa. Então, de uma forma, de um método informal, a gente trabalha, tanto em casa quanto na escola. Respondido, Thaís? É a ateliê Aurora ali, né? É a que ontem eu conversei com ela e falei sobre você, Thaís. A Thaís é pedagoga e psicopedagoga, e ela trabalha com essa parte que legal. do brincar diferente, né? Isso. Do aprender. Isso mesmo, daí atende os menores. É muito bacana, muito pertinente essas perguntas, porque muitas vezes, o meu filho tem 4 anos, eu não posso aplicar o método direto com ele, mas eu posso aplicar o informal. Então, eu uso informal para que ele já vá crescendo nesse sentido, né, do método de ter as coisas alinhado. A partir dos 2 anos, que ele já tem uma noção de mundo, a gente já consegue fazer algumas técnicas, tá? E aí, depois, a gente vai... E, óbvio, vai de cada criança, né? Também não adianta, é muito pequenininho, a gente consegue aplicar o método, mas cada pai sabe ali o seu limite, o momento certo de aplicar com seus filhos. Eu vi até o Jerônimo Temer esses dias falando que ele está com uma semana, né? Toda terça-feira tem o Ferramentou, e aí ele ensinando uma ferramenta que ele mesmo aplica com o filho dele. O filho dele tem 6 a 8 anos, deve estar nessa faixa, ou enfim. Mas com relação até a brinquedo, né? Que o filho dele ficava nervoso porque perdia uma fase lá do brinquedo. Então ele ensinou uma ferramenta para estar utilizando para que evitasse que aquele comportamento virasse uma raiva. Então, antes de transformar em raiva, ele cortava, né? Mudava o foco, enfim, né? Para que não viesse aquele sentimento de raiva. E que ele entendesse que perder... o João tem 10 anos. Que ele entendesse que é um comportamento que vai acontecer, nem sempre a gente ganha, né? Mas que a gente aprenda a lidar com a perda, enfim, né? Você tocou num assunto legal, assim, uma curiosidade. O Jerônimo, ele foi formado pela Márcia Belmiro, que é hoje que foi quem fez os 2 métodos, né? Tanto o Kid Coach quanto o Team Coach. Então, o Jerônimo, ele traz muita coisa do método. E uma das coisas que eu falo em todas as minhas palestras é como você se conectar com seu filho. E eu aprendi com o Jerônimo. Então, o filho lá, criança, adolescente, fala assim, pai, eu quero jogar videogame. O que o pai faz? Em vez de aproveitar aquela oportunidade para se conectar com o filho, o que ele faz? Não, agora não vai estudar. Não, agora não. É pago, você não vai participar. Ocupado, e o Jerônimo trouxe uma coisa por aí, coisa de vagabundo, como é que tem um monte de pai que não quer saber que o filho jogue, né? Já coloca mesmo as coisas e vai falar. E o Jerônimo, ele trouxe uma coisa muito legal, que quando eu coloco nas palestras, os pais amam, porque é uma forma de você se conectar com seu filho e fazer com que o seu filho traga outras informações e não só do jogo. Na hora daquele momento do jogo, o seu filho se abriu. Então, o que você faz? Olha, filho, me conte mais sobre esse jogo. Pai, ele é virtual, ele precisa colocar dinheiro, tá. E o que você vai fazer para colocar dinheiro? Como que você está pensando? E aí começa a criança a debater com o pai, e lógico, o pai é um adulto. Justamente, o pai é um adulto. Botar o adulto no mundo da criança, né? Novamente, assim, voltar e entender a realidade dele, né? E propor. E na hora que, em vez de desconectar, falar, ok, meu filho, eu até deixo você jogar. Mas e como que você vai organizar os seus estudos? E o seu quarto? Né? E aquela tarefa assim, como que você vai fazer? Então começa a fazer trocas, não de favor, não, isso de uma forma bem positiva, mas assim, eu deixo, mas e o restante, como que você vai fazer? Daí ele traz para ele a questão da organização, da responsabilidade. Ok, meu pai deixou. E outra coisa, abre para outras situações. Meu pai me deu abertura para jogar. Que bom, quando eu tiver um coleguinha ou um amigo que, porventura, venha me trazer uma informação de jogo negativa, eu também vou falar para o meu pai, olha, pai, esse cara aqui está me aliciando para isso, isso e isso. E aí ele vai ter abertura de falar com o pai para poder não ter medo. Então, o filho não pode ter medo do pai. E aí gera uma conexão para o resto da vida. Verdade. É incrível, né? E com relação a adolescentes, como que você trabalha também? Você falou que você trabalha com seu filho, que é criança, e como você trabalha com a sua filha, que é adolescente? A Nicole é minha enteada, né? Então, ela é... A gente já vem desde pequenininha também. Com 2 anos, eu já estava
comigo aqui na mesma vida que a gente leva, né? E aí chegou na adolescência, assim, a gente também já foi adolescente, mas a gente não foi mãe de adolescente. É mais complicado, né, do que criança, né? E aí a gente traz os nossos medos. Um ponto muito importante é que nós, adultos, colocamos nossos medos de nossos tempos na criação dos nossos filhos. E isso prejudica muito. Por quê? Não é porque aconteceu comigo que vai acontecer com ele. Não é porque eu tinha medo de acontecer comigo, que minha mãe tinha medo do que aconteceu comigo, que vai acontecer com os meus filhos. Ainda mais porque são gerações totalmente diferentes, né? E aí, para o adolescente, a gente traz. O adolescente hoje vive no imediatismo, então eles querem tudo para ontem. Então, o processo faz com que eles pensem, eles entendam que eles vão obter resultado. Por exemplo, estudar. Hoje tem uma festa para ir, mas amanhã tem uma prova. A festa, ela é imediata. Ela vai me dar resultado hoje. Ela vai me trazer prazer hoje. A nota da prova só vai sair daqui a 15 dias se eu for bem. Mas pode ser que eu não vá bem e essa nota vai ser negativa. Isso já vai me causar um transtorno. Então, o que o adolescente faz? Eu vou para a festa hoje, amanhã eu me viro na prova. Porque é imediatismo. Busca constante pelo prazer. É o adolescente. Então, ele não consegue pensar por conta da parte neurológica mesmo. Não ser muito trabalhada, não está formada ainda, no amanhã. No benefício do que aquilo vai trazer para ele amanhã. E o processo de Team Coach faz com que ele pense, faz com que ele se coloque nessa realidade e fale, puxa, se eu fizer isso, então realmente eu vou alcançar isso daqui a 15 dias. E se eu for para a festa, ela só vai ser hoje, pode ser que nem dê muito certo essa festa hoje. Melhor ficar em casa e estudar, passar, que eu vou ser mais feliz, né? Então, essa busca constante do prazer, o imediatismo, isso tudo a gente trabalha no processo de coaching. Aí a gente trabalha muito os sinais de alerta, por quê? Porque é questão de relacionamento, comunicação. Muitos adolescentes não sabem falar com os pais, a gente tem ferramenta para isso. E os pais também não conseguem, né, entrar no mundo dos adolescentes, né? Entender que é uma geração diferente também, como você falou. É uma geração diferente. Ó, a Paloma está perguntando, para trabalhar com adolescente, tem que fazer o Team Coach? É muito relativo, Paloma. Eu fiz a formação normal para adulto, e quando eu fui aplicar no adolescente, eu tive dificuldades. Por quê? Porque o adolescente ele tem uma dificuldade de cumprimento de meta, tá? Então, como o neocórtex dele não está formado ainda, ele não tem esse poder de decisão, esse poder de análise, então ele acaba se dispersando no meio do caminho. E com o processo de Team Coach é um pouco diferente, porque você trabalha um método específico para aplicar a essa faixa etária. E a linguagem é diferente, então, né? Você, para abordar um adolescente, é diferente de você abordar um adulto, enfim, né? É um mundo diferente, né? Até porque quando a gente faz com o adulto, tem muita técnica que já foi elaborada para quem já viveu as 4 fases da vida. Criança, juventude, né? Criança, adolescência, juventude e fase adulta. Né? Então tem técnicas que eu não consigo aplicar com um adolescente. Ele só viveu a criança e a adolescência, está vivendo a adolescência. Então ainda é complicado de você entrar nesse âmbito do adulto. Mas dá para aplicar. Tem muita coisa boa no coaching normal. Você é especialista em sabotadores, certo? Sim. Para os adolescentes é muito importante você trabalhar. Inclusive, tem uma ferramenta de sabotadores que é apropriada para adolescente. Uhum. E é muito similar com a de adulto. Então, é uma área que dá sim para abordar tranquilamente. Você explicar o sabotador do adolescente, ele vai entender. Ele vai entender. E com relação você falou que trabalha com crianças e você faz também com relação ao perfil comportamental. Que idade que pode já começar a trabalhar essa parte de perfil comportamental? Criança não. A criança, a partir dos 12 anos... né? A partir dos 12 anos, o DISC ele já funciona, tá? Então, eu sempre trabalho muito com o DISC, que é a ferramenta de análise comportamental aí. Então, eu aplico para eles. Eu tenho, pelo método Team Coach, a gente aplica que é chamado Grow Coach, mas é em cima do DISC também, tá? Uhum. Então, a gente tem um relatório bem extenso, bem detalhado, focado para o adolescente na escola, focado para o adolescente na família. Então, ele traz todos os gráficos, muito bem elaborado, tem toda uma linguagem do adolescente, e isso é bem positivo, porque a gente apresenta para um pai aquele relatório, né?
Poxa, tá aqui, ó, o relatório do seu É adolescente. bom Quando que dá ele para lê, trabalhar com a família toda, né? Com a toda. parte de perfil comportamental. E aí melhora as relações, né? Eu até te falei que eu trabalho com essa parte também de casal, né? De perfil. E a resposta que eu tenho justamente é essa. O relacionamento melhorou 100%. Né? Que a partir do momento que você se enxerga, começa a enxergar o outro e percebe que o outro é diferente e está tudo bem, né? Então a gente Sim. começa a ter uma relação muito melhor, né? E acredito que isso possa trazer uma resposta muito significante também com relação aos adolescentes, né? Certeza, certeza. A Paloma está perguntando ali, ó, se queria trabalhar com adolescentes em fase de ir para a faculdade. Aquela fase que não sabe o que quer. Então, Paloma, eu trabalho com adolescentes nessa fase, que é justamente a dificuldade de tomar decisão. Quando você aplica o DISC, daí já respondendo essa sua segunda pergunta, quando você aplica o DISC, ele vai trazer a área de talento, ele vai trazer o perfil que o cliente, que o adolescente tem, e isso vai facilitar muito na decisão da faculdade, né? Porque se ele for uma pessoa analista planejadora, ele não vai trabalhar com a área de vendas para a área comercial, ele não vai fazer alguma coisa na área de comunicação, que ele vai se frustrar, né? Agora, se ele for um cara falador... Saindo da zona de conforto dele, assim, constante, é um gasto de energia muito grande, né? Isso. E aí, ó, eu atendi uma adolescente que ela fez engenharia, começou a fazer engenharia, né? E ela começou a ver que não, que esse negócio não é para mim, começou a se incomodar, e aí ela mudou a cabeça dela para uma área totalmente diferente, que era algo mais de estética, sabe? Onde ela vai fazer, onde ela coloca a mão na massa, onde ela faz os detalhezinhos, que ela é extremamente detalhista. E a parte da engenharia que ela pegou, que é a engenharia ambiental, não deixava ela ser aquela estrategista analítica do jeito que ela era. E o trabalho que ela pegou, não. Para eu fazer determinada combinação, eu tenho que estudar isso, sabe? E ela tá super feliz com o que ela resolveu escolher. E aí, quando a gente fala que a gente atende o adolescente até os 21, pode atender até os 21, é porque se com 18 anos ele sai da casa de pai e mãe, ele já é responsável. Se com 18 anos ele não sai da casa de pai e mãe, ele ainda é sustentado pelos pais, e ele continua até os 21 anos, que mas muitas vezes eles estão na faculdade, mas eles ainda são sustentados pelos pais e ficam em casa. Aí eu só consigo parar de atender adolescente com 21 anos, se eles estiverem nesse cenário. Um outro cenário é se no meio do caminho eles tiveram ficaram disfuncionais, porque eu não trabalho com adolescente disfuncional nem criança, tá? Então, só funcional. Se porventura eu pego um adolescente que está numa fase disfuncional, eu direciono para o psicóloga, eu direciono para o atendimento para o psiquiatra, para terapia, mas eu não atendo, porque é muito sério essa invasão de área, né? E essa idade, né? Muita gente confunde muitas coisas, mas é uma idade que não dá para confundir. Então, quem foi disfuncional perde um pouco de tempo. Aí, às vezes, vai amadurecer um pouco mais rápido. Por isso que pode chegar até os 20 anos a gente continuar atendendo. Mas, voltando, diz que sim, atende essa necessidade de atender o adolescente para a faculdade. Aproveita, pessoal, vamos botando as perguntas aqui, né? Oportunidade de tirar as dúvidas e tudo com relação a esse tema, né? Estou gostando bastante, é bem interessante. Para a gente ver também, porque as pessoas acham que a gente só trabalha, né, para a área profissional ou para atingir metas só com adultos, e na verdade crianças e adolescentes têm essa necessidade também no mundo deles, né? Mas tem necessidade também de atingir essas metas, enfim, né? E como todo processo, a gente trabalha com o objetivo SMART. Então, entrou no processo, primeiro acessar o objetivo SMART. Então, vamos definir. E aí, esse objetivo, tanto da criança... Sabe o que é SMART? Explica aí pra gente aí. SMART é uma meta que ela tem que ser mensurável, ela tem que ter data, ela tem que ser alcançável. Então, tem que ser uma meta bem alcançável.
Então, daqui a 2 meses e meio, ela tem que se concretizar, por exemplo. Ou eu tenho que estar bem próxima, eu tenho que realizar algo bem próximo para que aquilo aconteça. No caso da criança, meu filho não dorme no quarto dele. Então, eu faço um processo onde a meta é a criança dormir no quarto. Pronto, essa é a meta. Quando você quer que seu filho durma no quarto? Em tal data. Pronto. Então, essa é uma meta. É que em inglês, gente, vulnerabilidade, tá? O inglês da pessoa aqui é horrível. Peraí que eu vou falar para vocês aqui. Tem que ser mensurável, né? Tem que ser atingível. Tem que ter um tempo, um determinado tempo. Aqui. Né? Eu tô com a minha cola aqui, tá? É que... É porque a gente é específico, mensurável. Não são coaches, né? E aí, às vezes, as pessoas não sabem como funciona. É que me vem na cabeça, toda vez no Smart, a parte de inglês. Como eu sou péssima em inglês, eu peguei a cola para falar o português, tá? Então eu vou decorar ele. O Smart é específico, mensurável, alcançável, relevante e tempo. Então tem que ser algo realmente que você vai alcançar. Não adianta colocar, eu quero ser feliz. Tá, você quer ser feliz aonde? Né? Em que área da sua vida? Como... a esmiuçar isso aí, né? Detalhar. Não viajar. Não dá para viajar muito, né? Então, a meta tem que ser... E aí... Quer emagrecer, tá, mas quantos quilos você quer emagrecer? Em quanto tempo? Vamos colocar assim, tipo, 4 quilos em um mês, tá? Então, é atingível? Ok. Como que você vai fazer? Então, meio que a gente vai desenhar todo o processo junto com a pessoa, né? Para ela descobrir... Quanto que isso é importante? É relevante? Quanto isso é importante, né? Então, tem todo um trabalho feito. Só para emagrecer ou não? Por causa de saúde ou porque, né? Qual a importância? Aqui a gente faz eu tenho a colinha, isso aqui é como a gente faz o objetivo da criança, ó. A gente vai colocando post-it. Deixa eu tirar aqui Deixa eu tirar os comentários, peraí. Mas eu coloco aqui que daí dá, ó. Aqui, ó, a gente coloca o objetivo, tem cada coluna dessa, e a criança vai falando junto com o pai, a gente vai colocando os post-its, a gente vai fazendo, vai criando junto. Por quê? Tanto para o adolescente, pode voltar o comentário, é muito bom. Não dá para deixar tanto para o adolescente, quanto para a criança, quanto para o adolescente, os pais, eles participam, tá? Tem sessões que eles precisam participar, ou pai, ou mãe, ou educador, ou cuidador. Tem que ter um responsável. Recentemente eu fiz um projeto, eu participei aqui de um projeto, eu atendi 24 adolescentes nas casas de apoio, né? As casas lares. Foi um trabalho muito lindo que eu fiz. E foi todos eles... eu trabalhei com esses adolescentes e as cuidadoras, trabalhei com as psicólogas que acompanham, assistentes sociais. Foi um trabalho muito lindo que foi feito com eles. E deu muito certo. Fiz um trabalho em grupo com adolescente, ainda não tinha sido feito esse com o método. Apliquei o método do início ao fim, foi show de bola. Eu ia até te perguntar se essa parte do coach também dá para trabalhar em grupo. Criança é mais complicado, né? Não. Ou não? Também dá para trabalhar em grupo. O método traz que é para trabalhar sempre em individual, tá? Tanto que eu conversei com a Márcia Belmiro desse meu trabalho em grupo que eu estava fazendo. A gente não consegue trabalhar um objetivo específico para cada um. A gente vai trabalhar um objetivo do grupo, né? Então, dá para trabalhar assim. Foi lindo, teve um resultado incrível, mas não dá para trabalhar o método SMART para eles, né? Não. Mas dá para trabalhar assim. Agora, online eu só posso trabalhar com adolescente, porque como eu tenho muitos jogos eu não consigo fazer virtual. Como o adolescente ele já consegue trabalhar assim, visualizar, dá. A criança não. A criança eu não consigo, daí a criança tá chegando num espaço, a coisa mais linda aí que eu vou. Também. Oi? A criança também se dispersa mais fácil também, Sim. né? Não dá para trabalhar online com a criança, porque tudo com a criança a gente vai interagindo, ela não pode pensar que ela tá sendo trabalhada, entendeu? Ela não pode pensar nisso. É uma brincadeira. Ela tem que ser bem natural. Inclusive, uma técnica é dançando com a criança. É lindo. Que legal.
Obrigada, Paloma. Que É lindo legal. mesmo. Se deixar, eu fico 3 dias falando, porque tem assunto. É verdade. Estou perguntando se tem alguma formação específica em coach. Tem sim, né? Tem. O Instituto de Coach Infanto-Juvenil, o ICIG. É só procurar por ICIG, da Márcia Belmiro, que eles têm o Kid Coach e o Teen Coach. Então, o método é sensacional. Você aplica o método sem mudar uma vírgula. E olha, você tem resultados que são incríveis. Você fala assim, não é possível que eu consegui isso com o método. Você consegue com o método. E ele é extremamente eficaz. A base do Kid Coach é psicologia, filosofia, neurociência, é tudo. A base Trabalho com a base do programação Teen Coach, linguística também, né? tudo. O Teen Coach, a gente recebe, os livros que a gente recebe para trabalhar com as crianças, com o adolescente, é esse aqui, ó. Neurociência e Educação. Então, a gente faz a formação, tem uma aula só sobre isso, que é o cérebro do adolescente, como o cérebro funciona, e da criança, a gente recebe o cérebro da criança. Então, esses livros, eles fazem parte do nosso estudo da formação, porque a gente precisa entender como o cérebro funciona. E funciona, Eu não tenho como explicar. Formação online ou é presencial? A Teen Coach, ela é 100% online, e Nossa, show de bola. Né? Bom. E a da criança não tinha, mas a pandemia trouxe essa oportunidade. Né? Aí elas fizeram, eu participei da primeira turma, eu sou da primeira turma do In Home, e você faz em casa, e assim, não tem perca nenhuma, tem ganhos, porque você está em casa, você não viaja, né? Tem muito ganho, pra quem então... tem criança, já dá para começar a praticar em casa mesmo, né? No mesmo dia. Ó, o nome do livro para criança é O Cérebro da Criança. E o do adolescente, que na verdade é para adulto também, porque ele fala da neurociência, neurociência e educação, como o cérebro aprende. Esse aqui, ó. Eles são livros bem... O Cérebro da Criança é um livro mais gostoso, o outro é mais técnico. Só que você começa a ler ele, você começa a entender as coisas, você começa a se colocar dentro do livro, você fala assim, caramba, é por isso que isso e isso. Aí você começa a viver o livro. É muito legal, é muito legal. Então, vale muito a pena esses estudos, essas leituras. Depois eu vou pedir para você, quando a gente terminar a live, se puder tirar uma foto dos dois para a gente compartilhar na nossa rede social, claro. Né, para quem tiver interesse, né? Que é interessante, mesmo que a pessoa não seja coach, mas que trabalhe com criança, né? É importante ter esse conhecimento, né? Conhecimento nunca é demais, né? Principalmente numa parte que você vai ajudar da formação, então é incrível, né? Pode pesquisar, que é o que você vai... Que legal! Show de bola, show de bola. E olha, muito legal esse aqui da educação, é que a gente foi premiado, para quem faz o Teen Coach, a gente é premiado com uma aula da autora do livro, gente. E assim, E aí, quando você lê o livro, você fica... Quando ela fala, aí você assimila. Então, é uma beleza, porque é a forma com que a gente processa nossas informações. E você entender como isso é feito nas trilhas neurais, a conexão, isso é de outro mundo, sabe? Que o adolescente tem que dormir, senão ele não aprende, porque tudo que se aprende durante o dia, você registra dormindo. E quando você traz isso para a vida dos pais, que olha, esse filho tem que dormir, mas ele não tem que dormir porque ele, né, só para a saúde, ele tem que dormir porque ele tem que aprender, ele tem que registrar aquilo. Até a gente. O nosso cérebro é plástico, né? Tem a neuroplasticidade, tudo que... A gente está velhinho ali e está aprendendo, mas porque o nosso cérebro é a nossa caixinha de saúde, de vida, de tudo. E aqui é onde a gente tem que estar o tempo inteiro trabalhando. Nossa, que incrível! Nossa, adorei. Tem mais alguma coisa que vocês têm dúvida? Aproveitar para perguntar. Perguntem, gente, porque assim, se eu deixar, eu falo. Aqui tem uma executora comunicadora, e eu acho que você deve ser comunicadora também. E executora. Então, ó.
Então, a gente deixar, a Falar gente vai aqui com a falando gente aqui. é ótimo, né? Ainda mais falando do assunto que a gente gosta, né? Assim, É, de autoconhecimento, enfim, né? E com é. relação a o que os resultados que os adolescentes e as crianças trazem para você, né? Assim, Olha, de você, quando você terminou o processo, e como que foi, assim, né? Os pais também, sim. Tudo baseado no objetivo, né? Então a gente tem lá o objetivo da criança é que ela quer melhorar nos estudos. Então a gente ensina a estudar, a gente ensina a fazer toda a organização, né, de agenda, de planejamento, estudo, técnica Pomodoro para eles, visualização, para concentração, respiração, tudo para antes da prova. Então, tudo isso a gente trabalha. E aí, muitas respostas que eu tive nesse sentido de estudo foi: caramba, eu não estou procrastinando mais, eu estou estudando. Uma adolescente falar que não está procrastinando, nossa, isso é incrível. Isso é incrível, sabe? Olha, poxa, eu tenho consciência de que realmente isso que eu não estou fazendo é culpa minha, não é dos meus pais. Eu preciso melhorar. Então, olha, eu vou falar, mas posso compartilhar porque ela já deixou eu compartilhar. Mas uma das adolescentes de uma casa falou assim para mim: foi muito bom o coach para mim, porque eu consegui fazer as pazes e eu tô com a minha família de volta. Nossa, que legal, sabe? né? Então, E também são depoimentos. Pode falar. Ela pediu ali do que eles respondem bem, né? A Sheilinha pergunta se eles respondem bem ao TI. Sim, porque é um método. Então, se aplicado o método, lembrando sempre que tem as duas partes, tá, gente? A gente dá o nosso melhor e o adolescente ele tem que estar comprometido, como todo o processo de coaching. Então, o comprometimento ele tem que ser de ambos os lados, porque senão eles se dispersam muito, né? Fiz uma pergunta. Funcional ou não tem relação com a criança com necessidades especiais? Olha, é Thaís? Do Ateliê Aurora? Thaís, eu nunca atendi, mas a Márcia Belmiro falou que ela tem crianças que foram diagnosticadas já com algumas necessidades e que o método foi aplicado e teve uma melhora significativa. Por quê? O método não é terapia, mas ele é terapêutico, tá? Porque a gente faz ferramentas que são lúdicas, que trazem, a gente usa recursos estimula, que são... né, o cérebro da criança a pensar, estimula. Né? Estimula. Então, sim, se a criança ela não está funcional, mas tem um acompanhamento psicológico, a psicóloga libera para fazer o coach, ou o pai queira fazer, e você vê que não vai mexer com ela no sentido de estimular algo que não seja. Não, nunca. Associado, tá muito certo. Eu nunca fiz, mas a Márcia Belmiro falou que dá para fazer sim. Sheilinha colocou ali: os adolescentes respondem bem ao TIM porque às vezes não querem se comunicar. Comunica. Na hora que a gente tá ali, você comunica. Eu falo que eu sou uma pessoa muito mágica com adolescente, porque eu consigo tirar deles coisas que pai e mãe falam assim, não é possível. Mas você tem que falar a linguagem deles, né? Também não adianta chegar lá toda formal. E é uma pessoa diferente, né? Que tá ali. E às vezes é mais fácil falar com uma pessoa diferente do que falar com uma pessoa de dentro de casa, né? Isso funciona até para adulto também, né? Não é só... Então, para dentro de casa funcionou bem. Para dentro de casa também funcionou bem, porque eu apliquei em casa, né? Então, assim, a gente aqui em casa agora a gente vive o coach, né? Antes a gente... agora a gente vive o coach. Então, tudo que eu aprendo eu quero aplicar. Muitas vezes eles não querem, mas eu busco, né? Mas eles nem sabem aplicando, né? Enfim, é lindo. É interessante mesmo. Eu estava naquela hora, eu te interrompi, mas era para falar de que como deve ter sido interessante, mesmo você trabalhando com um grupo de adolescentes e tal, mas o resultado deve ter sido bem interessante, né? Com essas crianças que são como se diz, um grupo de risco, né? Talvez de estar... São vulneráveis, né? São vulneráveis, exatamente.
né? Eles são E ver que tem vulneráveis. alguém que está se importando com ele, né? E às vezes a pessoa nem tem uma perspectiva de futuro, e aí você plantou a sementinha lá na cabecinha deles, né? De falar, não, tem uma esperança, eu posso ter alguém na vida, né? Bem legal isso. Parabéns por isso. Obrigada. Esse vai ser para mim o trabalho mais gratificante de todos que eu já fiz e que eu cresci muito. E o mais legal é que as psicólogas que acompanharam, eu fiz a devolutiva do DISC. Quando a gente faz a devolutiva normal, no processo normal, eu apliquei o DISC para todos os adolescentes, tá? O DISC, para quem não conhece, gente, é uma ferramenta de análise comportamental e ela é paga. Então, ela tem um custo. Como eu comprei um pacote grande, eu paguei um valor menor, mas mesmo assim, ela não é tão barata. Tem custo, não é? Então, eu fiz a aplicação para todos os adolescentes e fiz a devolutiva para a psicóloga da casa e para a mãe da casa. Não a mãe mesmo, né? A mãe da casa. Para que eles possam entender que aquelas crianças, eles têm necessidades diferentes. Eles não se conhecem, se for bem dizer, né? São pessoas que estão ali porque quem realmente... nunca olhou por eles também, fez. Eles são vulneráveis, mas assim, foi lindo a devolutiva. E as psicólogas, os retornos que elas me deram, para mim foi muito enriquecedor, porque existe essa psicólogo, coach, tal. Só que quando você se posiciona e você faz o teu trabalho com muito amor, fica lindo. É lindo, gente. Dani colocou, como você começou seu network? Qual o caminho para conseguir coaches? Você fica a comunicação só nas redes sociais para mães ou procura escolas para divulgar? Ou as sessões são presenciais somente? Vamos lá. É muita pergunta. Então, eu, para falar a verdade, eu comecei meu network com minha rede social, nem de social, minha rede social de casa mesmo, tá? Então, meus amigos, eu não sei se ela ainda está aqui, deixa eu ver se ela está aqui ainda. Não está aqui, não, ela saiu. Mas tem uma amiga minha aqui de Foz, a Ju, que ela é a minha... Todo lugar, eu vi que ela entrou aqui, ela saiu. Toda live ela tá. Ela é minha apoiadora. Ela é minha apoiadora. Então, ela divulga o meu trabalho, ela me apoia. Meu marido, muito, muito, muito. Assim, minha família demais, minhas irmãs, minhas amigas. Então, todo mundo divulga o meu trabalho porque é algo diferente, né? Então, eu comecei o meu network assim, até porque eu trabalhava em multinacionais. E quando eu comecei a fazer a formação, eu ainda estava trabalhando. Então, não casava aquele mundo comercial de venda, meta, com coach de vida, né? Com coach de vida. Se fosse coach de resultado, mas não era coach de resultado. E como eu tenho esse negócio de venda na alma, eu sou executora, eu gosto de bater meta, eu gosto de resultado, eu coloquei para mim que eu seria se eu vendo o produto do outro, que muitas vezes eu não acredito, por que eu não vou vender o meu produto que eu sei que é muito bom e vai transformar famílias? E foi aonde eu foquei. Foi nesse caminho que eu foquei. Aí agora, com a pandemia, eu larguei totalmente Na verdade, minha história foi assim. No dia 14 de março, eu pedi demissão, porque eu falei, chega, você coach. Você 100% coach. No dia 16 de março, fechou a cidade inteira. Só que eu tinha um outro projeto, daí fechou a cidade inteira 2 dias depois. Aí veio o projeto do adolescente e tudo mais. Mas o meu network está sendo assim, e agora o Instagram, que está trazendo vocês aqui para conhecer esse mundo, que está maravilhoso. As escolas eu já comecei a mandar proposta, mas como elas ainda estão fechadas, eu estou indo por outro caminho, mas ainda não comecei a trabalhar com escola. As sessões são presenciais, com adolescente, pode ser online. Né? Já pode entrar em contato com você também, né? É porque o processo escolar, ele é totalmente diferente, tá? O processo escolar do Teen Coach é o processo escolar do Kid Coach transforma a escola, para você ter ideia. Aí ela perguntou ali se as sessões são presenciais. Com os adolescentes pode ser online, com criança somente presencial. Então, por enquanto, eu não estou atendendo criança, porque meu espaço vai ficar pronto daqui um mês e meio, mais ou menos. Mas se precisar, eu alugo um espaço, tá, gente? Se precisar ter uma criança aqui de Foz, me avisa. Se precisar fazer em um lugar diferente também, né? Dá para fazer uma parceria aí. E você a gente atende em casa também.
Não, tu pode Criança a gente atende em casa. De diferente, de viajar, de cidade diferente. Agora com a pandemia está um pouco complicado, né? Porque aí a gente tem umas outras responsabilidades que eu não consigo deixar de fora. Dá. Mas a intenção é essa. Só que criança, né? Eu consigo atender em casa. Ah, com certeza, né? Futuramente vamos viajar o país inteiro, o mundo inteiro. Mas dá para trabalhar, de repente, com os formadores, né? Os profissionais, professores, enfim, para o trabalho com as crianças, né? Essa parte dá para você trabalhar, né? Muito legal isso. A Thaís, inclusive, aqui, que estava na live, ela tem uma formação aí com professores, né? Educadores, enfim. Paloma, eu sou de Foz do Iguaçu. Eu estou em Foz do Iguaçu, no Paraná. E nós todos estamos aqui nessa live que está sendo maravilhosa. Muito bom. Aí, Thaís ainda está aí. Thaís, assim, a gente tem no método, no Team Coach, a gente trabalha na escola para poder desenvolver os adolescentes e a gente faz o coaching informal com os professores para eles aplicarem em sala de aula. No Kid Coach, é feito um trabalho com toda a escola, aí vai da direção, onde se trabalha valores. Gente, o trabalho de valores é a coisa mais linda, porque você imagina, você entrar numa escola onde o professor tem um valor, o coordenador tem outro valor, o diretor tem outro valor. Vai viver um conflito gigante nessa escola. Quando você alinha todos os valores e você trabalha a missão da escola, aí você traz o método para dentro da escola, que é um específico, é transformador. É transformador. É lindo. É lindo. Mesmo. Começa a vir pessoas buscando, poxa, o que essa escola está fazendo de diferente que está atraindo tanto aluno? Por que os alunos estão gostando? Por que os pais estão gostando? Porque todo mundo é envolvido, tá, gente? Todo mundo é envolvido na área da escola. Com certeza, esse trabalho é muito importante, né? É incrível. Sim. Mais perguntas? Perguntando aí. Aqui. Falta pouquinho para a live cair, né? Eu estou aqui cuidando também 7 minutos. Aqui, Então, Gemina, eu quero te agradecer muito, né? Você ter aceito o meu convite de estar vindo conversar aqui com as meninas, né? Os meninos também, nosso público, né? E espero que as pessoas tenham tirado as dúvidas com relação ao coaching, se dá para fazer coaching com criança, com adolescente, como que funciona, né? Contato seu tá aí, quem não segue, corre atrás para seguir a Gemina, né? Comunicar. Isso, comunicar coach. Tá. E quem não me segue, se tiver interesse de me seguir também, eu também faço essa Karine, parte, trabalho com casais, né? Trabalho individual, coach de individual, em grupo, emagrecimento, né? Eu nem falei, mas a minha primeira formação é nutricionista e eu comecei com coach de emagrecimento. Uau. E aí a demanda me exigiu que eu fosse estudar mais para poder ajudar mais as pessoas em outras áreas, né? Então, essa parte. Agora eu fiz uma especialização em sabotadores também, né? Muito legal. Um tema para uma próxima live, gente. Já vou deixar aqui, vou plantar a sementinha aqui na Karine, tá? Ela trabalha com casais. E um problema muito sério com casais é a chegada de filho, tá? É o filho na adolescência. Então, os casais não conseguem, né? Eles se desconectam por causa desses conflitos. Olha aí, né? Trazer bastante gente aí com essas dúvidas para que a gente possa fazer aí um bate-papo também sobre esse assunto. Com a família como todo, né? Também. Como todo. E aí você com seus casais. Isso aí. Gente, ó, muito obrigada mesmo. Todo mundo. Quem não assistiu a live, eu vou deixar disponível uma semana no meu perfil. E se quiser compartilhar, aproveita para compartilhar com as pessoas, que é um tema bem interessante, né? Eu agradeço também a todos vocês. Para poder bater uma fotinha nossa. Né?
Pronto. Ah, e assim, muito obrigada a todos vocês que participaram, Paloma, Thaís, Sheilinha, Vilmar, todo mundo que está aí. Obrigado mesmo, de coração, pelas perguntas. Elas são fundamentais para que a live flua bem. A gente já está batendo papo aqui, tá? É verdade. Mas gera na gente mais conteúdo para falar, né? Porque muitas vezes a gente vai por um tema e vocês outra. Um grande beijo também para vocês. Foi um prazer ter vocês aqui na minha quarta-feira, com convidados. Um prazer. Até a próxima quarta, né? E muito obrigada, minha querida, por você estar aqui hoje. Obrigada, Veu, pelo convite. Tchau. Tchau.